Bom, cadetes, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas sobre doenças espirituais. Nós vamos também hoje ter uma visão ampla sobre os 8 males fundamentais das doenças espirituais, que é a gula, vanglória, avareza, luxúria, orgulho, tristeza, ira, assídia. Nós vamos decorrer destas aulas estudando para que a gente possa entender melhor cada um deles, ok? Então, como está ali no quadro que eu botei lá em cima, os filhos diretos da gula é a luxúria, que vamos já estudar sobre ela, e o filho direto da vanglória é o orgulho. Professor Claio, tu não botou o da avareza? Não, porque na minha pesquinha que eu fiz os estudos, eu não lembro qual é, não está aqui escrito. Aí eu tenho que ver o vídeo do Padre Paulo Ricardo para poder eu botar ela. Então, para eu não ficar passando informações erradas para vocês, eu preferi não colocar, tá bom? Mas se tirar todos esses três de uma pessoa, ela vai ter ira. Então, se uma pessoa, ó, a gula, a vanglória e a avareza, tire um desses três, ela vai gerar um outro mal chamado doença da ira, que nós vamos estudar isso daí. Então, observe aí, se tirar a comida de uma pessoa, ela não fica irada? O que o pai não faz se tirar a comida dos seus filhos? Ele é capaz até de roubar. Tá vendo como uma doença vai levando a outra doença? Então, as invasões no supermercado, enfim. Então, mas se ela pratica essas três doenças e não se realiza, sofre a outro mal chamado doença, que é a tristeza. Então, se a pessoa ela não se realiza com nenhuma dessas daqui, ó, nem com a gula, nem com a vanglória e nem com a avareza, ela vai entrar no outro mal chamado doença da tristeza. Que nós vamos ver sobre ela aqui, ó, número 6. Tristeza, doença espiritual, tristeza. Então aqui tudo são doenças espirituais. A doença espiritual da gula, doença da vanglória, doença da avareza, doença da luxúria, doença do orgulho. Então, observa como não é verdade que a pessoa não fica triste. Tira o dinheiro. Já atendi uma pessoa, já atendi pessoas, né, mais de uma, agora sempre, que entrou numa tristeza profunda porque tinha muita condição e como ela era uma pessoa avarenta, perdeu os bens materiais, perdeu sua riqueza e seus bens, ficou triste. Aí qual é o exército lá da tristeza, para poder vencer a avareza? Qual é lá? Esmola. Começa a dar esmola. Ah, mas eu não tenho como dar esmola. Aí tem que ter um diretor espiritual para orientar como é que vai fazer, né? A pessoa que perdeu tudo, né? Mas aí vai para a tristeza. Qual é o remédio para resolver o problema da tristeza? Vamos ver adiante, né? Então, se ao longo do meu processo de luta espiritual, ou esse meu longo processo de cura espiritual, contra esses três males, gula, avareza e vanglória, eu não consegui vencê-los, se durante o meu processo eu não conseguir vencer, vem outro mal. Aí se eu perco a força e a esperança, sofro de outro mal chamado assídia. Olha só, se eu não consigo vencer durante todo o meu processo, grave isso aí, ó. Vocês que estão se formando, de modo especial aqueles que sentem o chamado do dom da cura, da libertação, do dom de direção espiritual, que tem esses dons aí, que vão ajudar outras pessoas, porque esses estudos de cura interior é primeiramente para te ajudar no teu crescimento, e quem é do Exército São Miguel Arcanjo, para o teu crescimento dentro do Exército São Miguel Arcanjo como pessoa melhorar, né, para você evitar as picuinhas com as outras briquinhas por causa de besteirinha, né? As intrigas, sair do grupo porque o fundador não gosta dele, sair da igreja porque eu não gosto do padre, para evitar essas coisinhas, picuinhas. Se tu tem essas coisinhas é porque falta cura interior em você, tá faltando você trabalhar essas coisas aqui de doença espiritual, então é para ajudar isso. Mas ó, se você não consegue vencer nenhum desses três, aí você o que aconteceu? Você vai acabar entrando em outro mal, porque você perde a força e a esperança. Aí você vem pro mal pior de todos, que é chamado, ó, esse malzão aqui, esse bichão aqui, ó, chamado assídia. Tá até bem grandão aqui, ó. Ó. Esse aqui é o bicho terrível. Como é que tá escrito aqui assídia, menino? Ah, é só com C, né? Assídia, ó. Então vamos estudar também.
Tem uma aula só sobre assídia. De cada um desses daqui nós vamos ter. Então, você ficou triste, teve a gula, a vanglória, a avareza, não se realizou em nenhum desses daqui. Você pode até não ter muito esse aqui, mas está se realizando aqui na gula. Ótimo, não está triste. Você pode não ter a gula, mas está se realizando aqui na vanglória. Não é avarento, não tem dinheiro, não é avarento, não tem muito bem material, mas ela está aqui sentindo vanglorioso. Porque pensa que tem gente que não tem nada material, mas se sente vanglorioso. Ah, vixe, esse é o pior tipo de ser humano. Você trata se você é assim. Tá aqui os tratamentos. Então, se você se realiza em algum desses, não vai entrar tristeza. Mas se você não consegue se realizar nenhum desses, você não faz nenhum desses, entra tristeza profunda. E aí o que é que vai acontecer? Você vai acabar entrando, perde as forças e acaba entrando na assídia. Né? Assídia é você perdeu a força e a esperança. Então, se você é uma pessoa, a assídia te leva a ser uma pessoa sem força e sem esperança. Pense numa bichinha trabalhosa, essa assídia. Nós vamos estudar isso aí, os santos místicos da Igreja Católica entram na assídia. É chamada assídia de quem está no nível alto, né? A assídia grosseira, né? Assídia mais espiritual, que é chamada a noite escura da alma. Então, o Efrágio, Santo Efrágio, ele diz o seguinte: não é possível cair no espírito de fornicação, que é a luxúria. Não é possível cair no espírito de fornicação, que é a luxúria, se já não se caiu no espírito da gula. Então, como é o filho da gula, então, o Efrágio vai dizer: se você é uma pessoa que vive na luxúria, na fornicação, o sexo desenfreado, seja lá qual for, você é viciado em pornografia, ou você é homossexual, olha só para os homossexuais, para os LGBT, onde é que vai entrar a cura aqui, tá vendo? Se você é viciado nessas coisas de sexo, você é homossexual, ou você é qualquer outra pessoa hétero que vê pornografia, que é viciado em mulher, em sexo, homem viciado em outro homem, sexo, mulher, e por aí vai, o pedófilo. Observa se tu não comete o da gula. Tá vendo como isso vai ajudar você a fazer sua análise da sua cura? Se você tem um vício do sexo, é sinal de que você já caiu no pecado da gula. Qual é o exercício do pecado da gula? Jejum. É o principal que a gente falou nas aulas anteriores, né? Fazer o jejum do alimento, certo? Então, São Efrágio já dizia isso. Exemplo, pois mais magrinho que você seja e tem problema de luxúria, sabe que você tem a gula. Porque às vezes é bom lembrar que as pessoas acham que só os gordinhos quer dizer que tem gula. Não, menina, não. Às vezes uma pessoa, um estudo mostrou aí, uma pessoa, eu não lembro onde é, mas que só pelo fato dela comer alface, eu acho que era uma mulher, ela engordava só com alface, porque havia um descontrole mesmo dentro aí das enzimas, não sei, aquelas coisas todas dentro do nosso organismo. Então não havia essa quebra, não sei explicar direito não. Então o alimento, a alface, o verde, fazia ela era engordar, olha só. Então a gente não pode julgar ninguém. Não é a gordura ou a magreza que vai dizer, eu sou magrinho, então eu não cometo a gula. Opa, cuidado. O magrinho também comete a gula. Pode ser ruim de magro e não engorda, né? É possível que um homem se contraponha a um demônio se antes ele não foi ferido por esses 3 males fundamentais, os primeiros. Então quer dizer que o santo vai nos dizer o seguinte: se a gente não tiver caído nos 3 primeiros males que eu falei, né, você só vai cair nos outros se você já tiver passado pelos 3 primeiros. E pela mãe, é claro, você só vai cometer os demais pecados, por exemplo, a luxúria, o sexo. Eu não falei das 3 filhas da Filauça. As 3 filhas da Filauça, quem é? Gula, vanglória e avareza. Lá não falei do sexo, né? Da luxúria, o vício do sexo, da fornicação. Aí o santo vai dizer o seguinte, Santo Efrágio: se você já é viciado no sexo, você é viciado, significa dizer que você
passou por uma das 3 filhas, ou seja, que é a gula, que por sua vez vem lá da filáusia, né? O que a pessoa viciada no sexo busca? O prazer, né? Aquela satisfação. Não é isso que a filáusia é, ó, a busca do prazer ao ponto de se autodestruir. Aí você vê que a pessoa viciada no sexo, ela não consegue fazer às vezes mais nada, não tem força às vezes para poder tomar sua vida adiante em outras coisas. Ele vai dizer também o seguinte: Santo Efrágio era um monge do século V, tá? Não é possível expulsar o demônio se não desprezamos essas 3 doenças: gula, avareza e vanglória. Então não é possível, grave isso daí, expulsar o demônio se não desprezarmos essas 3 doenças: gula, avareza e vanglória. Então tu quer expulsar o demônio? É o demônio da luxúria, do orgulho, da tristeza e tantos outros. Então, vence essas doenças aqui, essas 3, ó, da tua vida: gula, vanglória e avareza. Claro que nós vamos ver com mais detalhes os tratamentos, as terapias, os remédios de todas elas. Mas, a grosso modo, a gente viu regra geral. Padrão da gula é o jejum, para tu vencer tu tem que fazer. Vanglória é a oração e avareza é fazer a esmola. Ok? Então, exercite isso daí, que isso vai ajudar a vencer esses três doenças, né? Os demônios. O problema não é o pecado, é a doença que está em nós. Então, porque às vezes você comete o mesmo pecado, comete o pecado e vai confessar para o padre sempre o mesmo pecado. Padre, eu cometi esse pecado. Padre, eu cometi esse pecado. Padre, eu cometi o mesmo pecado sempre, aquele vício. Por quê? Porque você não está combatendo a doença. Então, o problema não é pecado em si, é na doença que está em nós. Pois, ao confessarmos, seremos perdoados, mas a doença espiritual continua. Você vai confessar, certo? Quando você vai se confessar, receber o perdão dos pecados. Mas a doença dentro de você. Lembra que eu falei no começo dessa aula, do primeiro vídeo de doença espiritual da filáusia, que a ferida, ela precisa você botar um remédio. Vamos imaginar que você se machucou, tá com a ferida feia na perna e arrancou ali, tá sangrando. Vamos supor, você se afastou do ferro que te machucou, certo? Então você se afastou do vício, você não tá mais se machucando, que é o pecado, o ferro, certo? O ferro te machucou, é o pecado. O ferro é o pecado, te machucou, causou aquela feridona. Mas para resolver o problema da tua ferida, para ela não piorar, porque senão ela vai piorar, né? Ela vai começar a juntar, às vezes, bicho, se você não fizer nada, não fizer lavagem, nada, tratamento para fechar ou botar umas paradas. Imagina que tu não faz nada. Tu acha que vai ficar assim, tu vai começar bicho subir, animal, mosca vai cagar, vai botar verme, em cima vai começar a nascer a larva, aquelas coisas porosas. Eita, que nojo. Gente, pra você entender. O que eu estou querendo dizer? É o pecado isso. A doença ficou na sua perna. A ferida é a doença. Agora, você se afastou do ferro, que é o pecado. Ok, está perdoado. Mas é preciso você fazer o tratamento da sua cura, da sua doença espiritual, que é para isso que nós estamos neste curso, destas aulas, dessa disciplina de cura interior, para você saber o que fazer. Já disse por alto, é o da gula, avareza e vanglória. Ou seja, colocar o remédio. Então, tá ali, a ferida é o seu pecado, que é a sua doença, só que é preciso você agora dar os remédios. Porque não é qualquer remédio, não. Eu vou comparar da própria ferida. Ferida aberta não pode fechar, né? Você não pode fechar com esparadrapo, fechar com pano, ferida que está aberta. Quando eu mesmo, eu dou exemplo aqui de uma ferida minha, literalmente. Quando eu caí de moto, rasguei aqui o joelho, que apareceu a carne viva mesmo, branca. A enfermeira lá, a técnica, botou lá, não sei, um produto meu roxo, não lembro o que é, esse aí, outro, para limpar. Mas ela disse que eu não podia fechar. Né? Então tinha que só ficar passando esses produtos. Para quê? Para limpar, para não estar juntando também bicho, até sarando. Não podia fechar. Então é um tratamento diferente para esta ferida exposta, essa carne. Então, cada um tem um tratamento. Para isso existe aqueles que entendem do assunto, do mesmo jeito no lado espiritual. Quem é que vai te ajudar no tratamento muitas vezes? É o teu orientador espiritual. E estas aulas, essas disciplinas que eu incluo dentro do Exército São Miguel Arcanjo, com essa intenção de te dar já um up assim, para te dar uma enxugada do grosso. E se você não conseguir, busca um orientador espiritual para te ajudar mais ainda. Ok? Então é preciso isso.
Por isso a igreja propõe como remédio a essas 3 doenças, o jejum, a esmola e a oração são o caminho de santificação. Então, o caminho de santificação, jejum, oração e esmola. Pronto, o que a igreja católica nos promete. Então, pessoal que estão assistindo, alunos, cadetes do nosso exército e os visitantes, a próxima aula nós vamos saber a ninhada da filáusia, né? A ninhada da filáusia é a gula, né? Nós vamos saber os pecados que derivam da gula, dureza de coração, sono, preguiça, fofoca. Eita, menino, e por aí vai, quem são os filhos da gula? Aí você vai vendo, né? Filho do filho, menino é uma praga, por isso que as doenças espirituais, né? Parente não tem fim não, isso é pior do que coelho, né? Sai parindo aí um monte. Tá bom? Na próxima aula nós vamos ver sobre a ninhada da filáusia, que é a gula. Tá bom? Até a próxima.